Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família nesse instante. Mais uma vez nós temos a grata satisfação de estar com vocês e junto estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos nesse momento ler aquilo que o apóstolo Pedro registrou na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 11, 12 e 13. E o texto nos fala o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém. Vamos orar. Pai querido, nesse momento que estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, pedimos, ó Deus Espírito Santo, coloque a palavra na minha mente, no meu coração e também dê, ó Pai, ouvido àqueles que estão assistindo esta mensagem, que eles possam realmente ser alimentados, instruídos, edificados por esta palavra. Obrigado, ó Pai. Nos faça apenas um instrumento do Senhor nesse momento. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Nós vamos falar, usando esse texto da palavra de Deus, como devemos nos portar diante da certeza da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a este mundo. No capítulo 3, no início deste capítulo, o apóstolo Pedro fala sobre o assunto, a destruição do mundo no qual nós estamos vivendo, e ele fala então sobre os escarnecedores que surgirão falando a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a esse mundo, e ele então diz que as pessoas vão escarnecer da promessa, dizendo: onde está a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se desde que nossos pais, nossos antecedentes, ou seja, aqueles que morreram, os nossos antepassados morreram, então essa promessa foi feita e ela ainda não se cumpriu. E Pedro então aborda nesse início do capítulo 3 dois aspectos importantes. Primeiro, para esclarecer esse ponto sobre as pessoas que acham que Jesus está demorando, ele diz que o tempo tem que ser visto na perspectiva de Deus. Deus é eterno e para ele não existe tempo contado, cronometrado. Então ele é eterno e para ele o passado, o futuro não existe, porque ele vive na eternidade. Nós é que vivemos nesse mundo cronometrado, né? Tempo marcado, medido. Então nós
Pedro esclarece que Jesus não está demorando, porque o tempo para Deus é inexistente, esse tempo que nós contamos. Segundo, ele diz também que Jesus pode estar demorando porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Jesus Cristo vai voltar, ele vai vir e vai então pôr fim a esse mundo. Ele quer então que as pessoas se arrependam. O apóstolo Pedro descreve a cena do juízo final e faz então uma poderosa aplicação, tendo em vista que Jesus voltará a esse mundo e que o juízo divino é inevitável. Como devemos então nos portar diante desta verdade iminente da volta de Jesus? Que estilo de vida nós devemos adotar? E Pedro, nesse texto, ele nos aconselha em 4 verdades maravilhosas sobre o nosso comportamento, o nosso viver, sabendo que Jesus vai voltar. O salmista fala, então, no Salmo de número 90, versículo 4, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina a contar os nossos dias, viver uma vida de tal maneira no nosso dia a dia, para que o nosso coração seja sábio e esteja pronto para a volta de Jesus Cristo. Vamos abordar 4 pontos importantes nesses versículos que nós lemos, versículo 11, 12, 13 de 2 Pedro. Primeira verdade precisamos estar preparados. O versículo 11, na parte A desse versículo, Pedro afirma: visto que não será assim desfeito, que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Então, tudo vai ser desfeito aqui nesse mundo. Então ele está precisando, que tipo de pessoas nós precisamos ser? Precisamos vigiar. Os céus, a terra passarão, as obras que os homens construíram vão se desfazer. Pedro diz que vão se derreter, desintegrar pela ação do fogo divino, fogo de Deus. Uma vez que esta é uma realidade inegável, insofismável, precisamos viver de forma santa e piedosa. Precisamos estar preparado para encontrar o Senhor. O povo de Israel, que era considerado povo de Deus, era o povo de Deus, e então, certa vez, sempre afastava de Deus, e Deus buscava através dos profetas, levava uma mensagem para que esse povo voltasse então para Deus. Através do profeta Oséias, o Senhor então, Amós, então o Senhor agora diz para aquele povo que havia afastado do Senhor: por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepara-te, Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Essa deve ser a nossa preocupação, de estar prontos, preparados para a volta de Jesus. Nós não devemos estar preocupados em ingressar então a comissão de planejamento para a volta de Jesus, para o dia de Jesus. Então nós precisamos realmente
participar do comitê de recepção, estar preparado para recepcionar Jesus Cristo, receber Jesus Cristo, que virá um dia. As pessoas hoje muitas vezes estão preocupadas com a data da sua vinda, mas Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para Deus não existe essa questão determinada de marca, né? Ele virá um dia, o dia que ele então achar que este mundo está sendo aquilo que ele não gostaria de ser, como nós falamos domingo passado, então ele vai voltar a este mundo. E nós precisamos nos preparar, e a maneira de estar preparado para esta volta de Jesus é viver uma comunhão íntima, um relacionamento íntimo, uma dedicação exclusiva ao Senhor, porque Ele vai voltar. Em segundo lugar, precisamos aguardar a sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo a esse mundo. O versículo 12, a parte A, nos fala o seguinte: esperando o dia de Deus, esperando o dia da volta de Jesus. A Igreja de Cristo, ela não dorme, ela não deve dormir, deve estar alerta para esta realidade, estar esperando então a volta de Cristo, porque Ele vai voltar, esperando de uma forma lúcida, acordada, porque a igreja ela é conduzida pela luz de Cristo, a luz do Espírito Santo, e ela não deve então estar dormindo quando Jesus voltar. Então, o dia do Senhor, nós sabemos que é um grande e glorioso dia, quando Jesus irromperá nas nuvens com grande poder e majestade para buscar sua noiva. Esse dia deve ser ardentemente esperado pela igreja. Nós precisamos estar esperando, então, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Jesus nos fala em Mateus 24, versículo 42, ele fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Esteja vigiando, esteja esperando, aguardando, a cada dia pensando: Jesus vai voltar hoje, ou será que ele volta hoje? E estar então pensando nessa verdade, meditando a cada dia nessa verdade. Assim como Paulo diz que nós precisamos orar sem cessar, precisamos também pensar na volta de Cristo sem cessar, porque assim nós estaremos então aguardando a sua vinda, porque é uma ordem da palavra de Deus. Em Mateus 24, 44, o Senhor ainda nos diz: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, numa hora que nós menos estivermos esperando, ele vai voltar. Pode ser uma hora que nós não achamos que naquele momento ele não vai voltar, aí ele volta. Em terceiro lugar, precisamos apressar o dia do Senhor. Nós, segundo a palavra de Pedro, podemos fazer com que essa volta de Cristo se apresse, aconteça mais rapidamente na nossa vida. De que forma nós vamos então fazer com que esse dia possa acontecer? Então,
nós lemos a palavra de Deus e ela nos fala que nós precisamos então pregar o Evangelho. O próprio Jesus nos fala que nós precisamos então anunciar o Evangelho às pessoas para que elas creiam, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Quando levamos o Evangelho aos escolhidos de Deus e eles se convertem, então nós estamos abreviando essa volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a expectativa da volta de Jesus deve repercutir não apenas na conduta nossa, na nossa maneira de ser, de viver, mas também no testemunho, testemunhando, mostrando às pessoas essa verdade. Pedro afirma que é possível apressar a volta de Jesus Cristo. O dia do Senhor será tão solene e grave que os céus serão incendiados e desfeitos e os elementos da terra derreterão. Mateus 24:30, nós lemos o Senhor falando sobre isso, o Senhor Jesus. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Devemos não apenas aguardar esse dia, mas também apressá-lo. Como podemos apressá-lo esse dia? Pregando então o Evangelho de Cristo. Jesus nos fala em Marcos 16:15, que ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Isso é uma forma, uma maneira de apressarmos então a vinda de Jesus. Jesus ainda fala em Mateus 24:14, ele afirma: e serás pregado esse evangelho do reino de Deus por todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então nós podemos apressar esse dia da volta de Cristo pregando o Evangelho, levando a mensagem de salvação às pessoas. Em quarto lugar, precisamos aguardar o cumprimento da promessa da consumação de todas as coisas. O versículo 13 nos fala: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse derretimento dos céus e da terra pelo fogo divino não é uma tragédia para a igreja, mas o início de uma eternidade gloriosa com o Senhor. Ele vai criar novos céus e nova terra, onde vai habitar com os seus, com os salvos, com aqueles que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Todo vestígio de pecado será destruído. Habitaremos nos céus e nova terra. Kistemek explica que nos novo céu e nova terra, Deus lançará fora o pecado e assim liberta a criação de sua escravidão ao pecado. Paulo nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 22, sabemos que toda a natureza criada por Deus, toda a natureza criada por Deus, que foi também atingida pelas consequências do pecado no homem, geme até agora como em dores de parto, aguardando a redenção do homem, a volta de Jesus Cristo. Pedro chama a nova criação de lar de justiça.
O apóstolo personifica o termo justiça, afirmando que ela tem residência permanente nos novos céus e na nova terra. É um lugar onde vai habitar justiça. Nós vivemos num mundo que podemos dizer o mundo da injustiça. Quanta injustiça nós vemos todos os dias, a cada momento, ouvimos, vimos pelos meios de comunicação, lemos, então tanta injustiça acontecendo. Mas esse novo céu e nova terra é um lugar de justiça. Então é um lugar que as pessoas realmente vão respeitar os direitos dos outros e fazer a cada um o que lhe pertence, dar a cada um o que lhe pertence, porque é um lugar de justiça. Então nós precisamos aguardar o cumprimento dessas promessas de Deus na nossa vida. Concluindo, então, se Jesus voltar amanhã ou hoje, como você está com o seu Deus? Nós precisamos nos preparar. Nós vimos isto, né? O apóstolo Pedro falando que precisamos estar preparado para esse dia, estar em condição de ser recebido ou de receber Jesus Cristo com alegria, com entusiasmo. Jesus disse em Mateus 24, 44, que nós já lemos, vamos repetir: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então nós precisamos estar preparados. Este é o ponto da nossa vida. Não precisamos saber o dia e a hora, porque Jesus disse que não vamos saber nunca, mas precisamos nos preparar para essa realidade, essa verdade que vai acontecer nesse mundo. Nós estamos vivendo aquilo que Jesus disse que era o princípio das dores antes da sua vinda, de peste, doença, como nós estamos vendo, de guerras, de fome, de ódio, né? De pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa e vice-versa. Então nós estamos vendo isto acontecer, estamos contemplando essas coisas, porque é o princípio das dores. Por isso precisamos estar preparados, que no fim do princípio das dores, Jesus virá. Ele então para pôr fim a este mundo, porque esse mundo cada dia mais caminha para a destruição, para a miséria. As pessoas realmente afastam-se de Deus e não quer se relacionar com Deus, e cria então a sua filosofia de vida, a sua maneira de viver, o seu achismo, aquilo que pensa, e vive essas verdades e tortuosas, e acaba então danificando o mundo, trazendo realmente destruição para esse mundo. Por isso, Cristo vai voltar e nós precisamos estar preparados. Por isso que Deus pergunta, diz a Israel: prepara-te, Israel, para encontrar com o teu Deus. Prepara-te para encontrar com Jesus Cristo. Ele vai voltar. Você está pronto? Aceita Jesus para que você possa realmente participar do comitê de recepção da vinda, da chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos edifique com a sua palavra. Amém.